Fala aí galera, tranquilidade? Sou matemático Luciano. Neste vídeo serão feitas as considerações iniciais sobre ângulo. Ângulo, por definição, é a região compreendida entre duas semirretas que partem da mesma origem. Esta origem será chamada de vértice do ângulo. Observando o ângulo através dessa figura aqui, vejamos os seus elementos. Primeiro elemento. Essa letra representada pelo ponto O será definida como vértice do ângulo, origem do ângulo, é o início do ângulo. Então, origem O, vértice O. Temos também duas semirretas representadas por OA e OB. Lembrando-se que semirreta é a metade de uma reta. OA é uma semirreta por quê? Tem-se início no ponto O e se estende ao infinito ao longo do ponto A. Essa notação de seta indica a continuidade dessa semirreta até o infinito. OB também é uma semirreta, pelo mesmo motivo da semirreta representada por OA. Ela terá início no ponto O e se estenderá ao infinito ao longo do ponto B. Essa notação de seta também indica a continuidade ao infinito da semirreta OB. As notações de semirretas OA e OB são essas aqui. Então, em relação à semirreta OA, então coloca-se aqui as letras OA. O é a origem e A é o ponto onde ela dará continuidade até o infinito. Sobre essas duas letras, coloca-se uma seta, com a ponta da seta apontando em relação ao ponto A, que é o ponto onde dará continuidade ao infinito. Similarmente, em relação à semirreta OB, a construção será a mesma. Coloca-se aqui as duas letras OB. O é a origem, B é o ponto onde dará continuidade ao infinito. E essa seta sobre essas duas letras, com essa ponta no sentido do ponto B, que é o ponto que dará continuidade ao infinito da semirreta. Agora, em relação às duas semirretas OA e OB, então, essa abertura entre essas duas semirretas vai formar uma região. Essa região que é o ângulo formado entre essas duas semirretas OA e OB. Essas duas semirretas são unidas através da origem, ou seja, elas têm esse ponto O comum, o vértice é comum, a origem é comum, é a mesma a ambas as semirretas. Esse ponto O, a origem, o vértice, é nada mais nada menos que o ponto de interseção entre as duas semirretas OA e OB. Então, essa região formada entre essas duas semirretas é o ângulo, que é essa região aqui definida por esse desenho. Agora, a nomenclatura do ângulo pode ser feita de algumas formas, então vejamos algumas delas aqui. Em relação às três letras envolvidas aqui, A, O e B, ao utilizarmos essas três letras, podemos dar um primeiro nome ao ângulo, ângulo AOB. Dessa forma aqui, com a letra do vértice O no meio e com acento circunflexo sobre ela. Então, AOB é o ângulo. Ou também pode ser BOA. É a mesma forma, é o mesmo ângulo. E mantendo-se ainda a letra do vértice O no meio com acento circunflexo. Pode-se definir também o ângulo apenas com a letra do vértice O com acento circunflexo sobre ela. O ângulo também pode ser definido, denotado, representado através de uma letra do alfabeto grego. Aqui, nesse caso, está sendo representada pela letra grega alfa, uma letra grega minúscula. Então, novamente, para poder fazer a nomenclatura do ângulo. Então, em relação às três letras envolvidas aqui, então, a letra correspondente ao vértice, à origem, ficará no meio, no centro, com acento circunflexo sobre ela. AOB, BOA. Ou também pode ser denotada, definida apenas com a letra do vértice, da origem, com acento circunflexo sobre ela.
ou também pode ser representada através por uma letra minúscula do alfabeto grego. Nesse caso aqui, está sendo definido como ângulo alfa. Então, ângulo AOB, ângulo BOA, ângulo O, ângulo alfa. Em relação à medida do ângulo, o ângulo pode ser mensurado, medido em grau, em grado ou em radiano. Para esse primeiro momento, vamos trabalhar apenas com ângulos em grau. O grau é denotado por esse símbolo aqui. Esse sinal gráfico parece um número zero, parece uma letra O, que é colocado sobre o número na posição superior à direita. Então vejamos agora aqui, olha, através desse desenho, a representação de um ângulo. Então temos aqui o ângulo AOB. E a medida dele é 30 graus. Então vamos ver como a gente vai fazer essa leitura. Ângulo AOB é igual a 30 graus. Ou medida do ângulo AOB é igual a 30 graus. Ângulo BOA é igual a 30 graus. Ou medida do ângulo BOA é igual a 30 graus. Ângulo O é igual a 30 graus. Ou medida do ângulo O é igual a 30 graus. Nesse caso aqui, também foi representado pela letra grega alfa. No caso, uma letra grega, nesse caso aqui, tamanho minúsculo. Então, a medida do ângulo alfa é igual a 30 graus. Também pode-se representar a medida de um ângulo com essa forma. M minúsculo de medida. O ângulo, em sua nomenclatura, dentro de parênteses. Nesse caso aqui, foi escolhido o ângulo AOB. E igual ao seu valor correspondente. Então, medida do ângulo AOB igual a 30 graus. Agora, em relação à abertura formada pelas duas semirretas, então, em relação às duas semirretas OA e OB, à medida que essa abertura entre elas for aumentando, a medida do ângulo também aumenta. À medida que a abertura entre essas duas semirretas diminui, a medida entre o ângulo formado entre elas também diminui. Então, muito obrigado aí pela oportunidade. Foi!